Olá, pessoal! Este é o nosso vídeo da semana do canal Guerra Russo-Ucraniana e que também vem sendo transmitido pelo canal Arte da Guerra. O assunto que nos traz aqui hoje é o conflito na Síria, que vem se agravando nas últimas semanas. E essa análise que faremos procurará identificar quais são as implicações geopolíticas deste conflito para o nosso foco de estudo principal, que é a guerra russo-ucraniana. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria de lembrar que eu sou o Coronel Coutinho, veterano do Exército Brasileiro e editor do canal Guerra Russo-Ucraniana. Tá tudo bem? Podemos começar? Fazendo uma retrospectiva do conflito na Síria, lembramos que o país entrou numa guerra civil no ano de 2011, durante os protestos da chamada Primavera Árabe, que, como sabemos, varreram a região do Oriente Médio e o norte da África a partir do ano de 2010. A sociedade síria estava muito polarizada, e particularmente entre diferentes e complexas linhas étnicas e religiosas. E a resposta repressiva do regime do presidente Assad aos protestos iniciados em 2011 acabou provocando uma forte reação, seja no âmbito doméstico e seja no âmbito internacional. O conflito interno deu logo origem a um desastre humanitário ao transformar em deslocados quase 50% da população síria, além de ter provocado um número estimado de quase 400 mil mortos, segundo estimativas da própria Organização das Nações Unidas do ano de 2016. Bem, balizamos o início de um esforço mais assertivo da Rússia na Síria no ano de 2015, uma vez que ali se iniciava sua campanha militar em apoio ao governo Bashar al-Assad. A Síria, sob o regime da família Assad, tem sido um aliado de longa data para a Rússia e, anteriormente, da União Soviética, representando um importante mercado de venda de armas para a indústria de defesa russa. Mesmo antes do envolvimento militar da Rússia na Guerra Civil Síria, Moscou já se constituía no maior fornecedor de armas para o regime de Assad. Desde 2015, portanto, a Força Aeroespacial da Rússia tem utilizado a base aérea de Khmeimim, próxima ao porto de Latakia. A partir dali, vem não somente executando sua campanha aeroespacial em território sírio, mas ali também foi instalado o quartel-general de suas tropas expedicionárias. A Rússia opera ainda diversas outras bases aéreas de desdobramento e também se acha desdobrado um componente terrestre, constituindo por tropas de operações especiais e um componente de defesa antiaérea. Uma base naval da Marinha Russa se acha instalada na cidade portuária de Tartus e foi criada ainda no ano de 1971, ou seja, lá nos tempos da União Soviética. Os portos sírios de águas profundas de Tartus e também o de Latakia fornecem aos militares russos águas quentes e apoio logístico para acesso direto ao mar Mediterrâneo, ou seja, permitem que a Rússia seja um ator importante nas questões do Oriente Médio. Esse é o grande, vamos dizer assim, fator de importância para que a Rússia tenha bases na Síria. Embora o objetivo político principal da intervenção militar da Rússia na Síria fosse o de combater o terrorismo, há que se entender inicialmente o que os russos entendem por terrorismo, e a definição de Moscou para isso incluía não apenas o Estado Islâmico ou Al-Qaeda e suas afiliadas, mas também todas as forças anti-Assad, alinhadas ou não com o Ocidente em geral e com os Estados Unidos em particular. Nessa figura, nesse mapa que a gente está apresentando aí, podemos observar que a maior parte dos ataques aéreos russos na Síria teve como alvo justamente os rebeldes anti-Assad. A estratégia de Moscou se concentrava em trabalhar em conjunto com as forças armadas da Síria e com os eventuais milícias pró-Assad, a fim de combater todos aqueles que ameaçavam o status quo local, mas particularmente qualquer força apoiada pelos Estados Unidos. Após as tropas russas terem literalmente salvo o governo Bashar al-Assad de uma derrota que se mostrava praticamente certa,
No ano de 2017, se iniciou uma série de negociações de paz para encerrar o conflito na Síria. Tais negociações foram realizadas na cidade de Astana, no Cazaquistão, com o objetivo de resolver o conflito na Síria. E essas negociações receberam a designação de Acordos de Astana. As negociações foram patrocinadas pela Rússia, pela Turquia e pelo Irã. E o principal objetivo seria o de estabelecer um cessar-fogo duradouro e criar zonas de desescalada para reduzir a violência e facilitar a entrega de ajuda humanitária. E, nesse sentido, as negociações de Astana complementaram os esforços de paz que vinham sendo realizados lá em Genebra, liderados pela Organização das Nações Unidas. E as negociações de Astana focaram mais em questões práticas, como, por exemplo, troca de prisioneiros, remoção de minas terrestres, criação de condições para um diálogo político mais amplo, realização de patrulha na fronteira para evitar que houvesse acesso ao interior lá de armas lá para os terroristas, para os guerrilheiros, né? Inicialmente também a gente tem que falar sobre o papel do Irã. O Irã forneceu apoio militar e logístico ao governo sírio e trabalhou para mediar acordos de cessar-fogo e zonas de desescalada, ajudando a reduzir a violência em várias regiões da Síria, particularmente pela capacidade que o Irã tem nesse aspecto aí de distensão daqueles segmentos religiosos, né, mais voltados lá para a linha iraniana. Já a Turquia, por outro lado, apoiou vários grupos rebeldes e tinha interesses em impedir a formação de um Estado curdo autônomo no norte da Síria. Ankara participou das negociações de Astana para garantir a segurança de suas fronteiras e para influenciar o futuro político da Síria. A Turquia também estabeleceu zonas de segurança no norte da Síria e trabalhou para mediar acordos de cessar-fogo entre grupos rebeldes e o governo sírio. A influência militar russa na Síria viu uma redução limitada em favor do Irã, que preencheu um vazio quando Moscou enviou pessoal treinado à Síria, que estava lá naquela, como vimos aí, né, desdobrado lá em várias partes do interior da Síria, particularmente as forças terrestres, né, meios aéreos, defesa antiaérea, lançou mão desses meios, né, para enviar justamente para onde? Para onde estava precisando mais, que era lá na Ucrânia, na chamada Operação Militar Especial ou na Guerra Russo-Ucraniana. Quando o foco da Rússia se transferiu para a guerra da Ucrânia, ocorreu uma erosão de mecanismos de coordenação que haviam sido estabelecidos desde 2015, junto com as forças do governo da Síria, com as forças do regime de Bashar al-Assad. A retirada progressiva da Rússia da Síria se deveu à sua preocupação com a guerra da Ucrânia, pois a Rússia alegava não poder manter todas as suas forças na Síria enquanto persistissem as hostilidades em curso entre Moscou e Kiev. O fracasso russo em controlar a segurança após 9 anos de sua intervenção na Síria não se limitou às zonas de desescalada no norte da Síria, onde o conflito era mais quente, vamos dizer assim, mas também se estendeu mesmo às próprias áreas supervisionadas diretamente pela Rússia, de acordo com os entendimentos que haviam sido feitos em Astana, como já vimos. Em 2024, uma grande ofensiva dos movimentos rebeldes se iniciou a partir do norte da Síria. Os principais movimentos rebeldes atuando hoje na Síria incluem, primeiro, o Hayat Tahrir al-Sham, ou o HTS, que é um grupo jihadista que surgiu do antigo braço sírio da Al-Qaeda, que tinham ligações com o Estado Islâmico. Eles têm uma presença significativa no noroeste da Síria e recentemente intensificaram suas ofensivas contra o regime de Bashar al-Assad. Há fortes suspeitas de que o HTS esteja sendo apoiado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pelos serviços de inteligência da Ucrânia, todos interessados em estressar as forças armadas russas com essa nova frente onde teriam que, vamos dizer assim, fornecer meios que estressariam sua capacidade de atuar em duas frentes. Bom, um outro
Um outro movimento também importante é o Exército Nacional Sírio, o SNA, que é uma coalizão de grupos rebeldes apoiada pela Turquia e que opera principalmente no norte da Síria. Eles têm sido ativos em confrontos contra as forças do governo e outros grupos rebeldes. E há indícios que o SNA e o HTS estejam atuando de forma coordenada. O terceiro são as Forças Democráticas Sírias, que é uma aliança liderada pelos curdos que controla grande parte do nordeste da Síria. Eles têm lutado contra as forças turcas que não admitem a existência desse Estado curdo em suas fronteiras, mas também têm lutado contra o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e, ocasionalmente, contra as próprias forças do governo sírio. A grande ofensiva rebelde começou no final de novembro de 2024, depois que os rebeldes formaram uma nova coalizão chamada Comando de Operações Militares. Eles rapidamente varreram aldeias fora de Alepo e os moradores agora disseram que controlam grande parte da cidade, encontrando pouca resistência no caminho. Mais de uma semana após o início dessa grande ofensiva, os rebeldes entraram na quinta-feira passada em Hama, uma cidade estrategicamente importante a cerca de 150 quilômetros ao sul de Alepo. O exército sírio disse que estava se retirando da cidade e não apresentou resistência, inclusive grande quantidade de material de procedência russa foi capturada nessa localidade de Hama. Depois de tomar Hama, os rebeldes disseram que planejam avançar mais para o sul, para a cidade de Homs, o que estão fazendo neste exato momento. E já a declaração desse comando conjunto, né, que foi Comando de Operações Militares, de que o objetivo deles é retirar Bashar al-Assad do poder. Os combatentes dizem que estão tentando liberar o território ocupado e estão respondendo aos ataques intensificados das forças do governo e grupos de milícias pró-iranianas, os combatentes rebeldes, né? Os rebeldes podem estar tentando capitalizar um governo enfraquecido, cujos principais aliados estão fortemente preocupados com outros conflitos, no caso o Irã, com a questão lá do Hezbollah, e a Rússia com a Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2022 e investiu mão de obra e recursos nessa guerra. E a Rússia era o principal parceiro de Assad. Enquanto isso, o Irã sofreu uma série de ataques de Israel, em particular com golpes pesados contra o Hezbollah. Analistas consideram que os rebeldes sírios estão usando esse vácuo deixado pelo grupo de apoio ao regime de Bashar al-Assad para avançar na Síria. Perder Alepo marca um revés significativo para as forças de Assad. Outrora, Alepo era a maior cidade da Síria em população e sua capital econômica, e uma das mais antigas cidades habitadas do mundo. Hama, por outro lado, fornece linhas diretas de abastecimento entre a capital Damasco e Alepo. E os rebeldes até agora não conseguiram avançar além de Hama, né? Eles estão tentando avançar para Homs. À medida que a Síria enfrenta perdas territoriais significativas e uma escalada acentuada no conflito, o apoio da Rússia a Damasco, né, ao governo Bashar al-Assad, parece cada vez mais limitado e contido. Uma fonte do Kremlin revelou na sexta-feira passada que Moscou não tem planos de uma intervenção em larga escala para resgatar o governo sírio, em meio a retiradas militares cada vez mais generalizadas das forças do exército sírio, das forças do regime de Bashar al-Assad. A Rússia, portanto, vem sinalizando às autoridades sírias de que qualquer envolvimento potencial, a partir de agora, será mínimo, citando, como sempre, que a prioridade é a Ucrânia. Nessa semana também nós tivemos uma entrevista concedida por Sergei Lavrov a Tucker Carlson, e ele citou nessa entrevista que a prioridade russa tem sido no campo diplomático, de forma a restabelecer o acordo com a Turquia e o Irã, conforme entendimentos realizados em Astana em 2019, conforme já falamos, né? Entre 2017 e 2020.
Após o início da guerra russo-ucraniana, Moscou reduziu sua presença militar na Síria e, por meio do Acordo de Astana, buscou estabilizar a situação no país com o apoio da Turquia e do regime de Teherã. Lavrov vem acusando os Estados Unidos e o Reino Unido pelo agravamento da situação e tem evitado condenar a Turquia, em que pese há evidências de que a Turquia também esteja envolvida nisso. Mas o fato é que a Rússia não tem hoje cartas na manga para reverter o colapso do regime de Bashar el-Assad. Bem, as informações mais recentes nos indicam que o regime de Bashar al-Assad está com seus dias, talvez horas, contadas. Né? As forças rebeldes se mostram imparáveis, né? As forças governistas não conseguem conter o avanço dos rebeldes, e agora já se avalia que os rebeldes irão cercar a cidade de Damasco e derrubar o governo de Bashar al-Assad. Não se sabe sequer se ele já esteja saindo do país. Então, agora a pergunta que fica é qual o destino da Síria. A Síria se tornará um estado pária, um estado falido, como ocorreu na Líbia, né, quando derrubaram lá o ditador Gaddafi? Essa é a pergunta que fica. Mas, na situação atual, não há nada que a diplomacia, os esforços de Rússia, Irã e Turquia possam resolver. Essa é a situação mais atualizada. Bem, pessoal, apresentamos aí uma análise do que está ocorrendo nesse conflito na Síria e como isso vem impactando a capacidade da Rússia de atuar em mais uma frente síria, no momento em que ela está, vamos dizer assim, no auge do seu esforço de ganhar terreno na Ucrânia para que possa estar em melhores condições de negociação a partir do início do governo Trump. A situação na Síria não pode ser relevada pela política externa da Rússia, por uma vez que, como vimos aqui no nosso vídeo, a Rússia conta com bases na Síria desde a época anterior à sua própria independência da União Soviética, ou seja, já existiam bases da União Soviética lá que foram herdadas pela Federação da Rússia. E essas bases permitem que, por exemplo, a Marinha Russa e as Forças Armadas Russas intervenham ou estejam presentes no teatro de operações do Oriente Médio, que é tão importante nessa mudança hegemônica global. Perdendo a Síria, a Rússia deixará certamente de ser um ator relevante nas questões do Oriente Médio. Isso não é bom. Entretanto, nas condições atuais, é bem provável que a Rússia tenha que fazer uma opção. E a opção clara é priorizar a Ucrânia. E até, eventualmente, retirar as forças que lá estão na Síria e reforçar suas tropas no teatro de operações da Ucrânia. Tá bem, pessoal? Então, essa foi nosso vídeo da semana. É um assunto que está bastante em voga e que, em que pese não está diretamente relacionado à guerra russo-ucraniana, como vimos aqui, trará um impacto muito grande na posição da Rússia em relação à sua situação na guerra russo-ucraniana. Um forte abraço a todos e tenham uma boa semana que se inicia amanhã, no domingo.